Olá, meu nome é Flávia Compassi, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais, aqui da UFOP, com orientação do professor Ricardo Scholz. E esse trabalho aqui é parte da minha tese de doutorado, né, que eu vou falar sobre a prospecção geoquímica de berilos e o seu potencial gemológico no estado do Espírito Santo. Bem, o Brasil ele tem uma importante fonte mundial de metais raros, né, como, por exemplo, o berílio, o lítio, o tanto, que são explorados principalmente aí, em pegmatitos da província pegmatítica oriental do Brasil. Segundo Azevedo, as rochas graníticas que estão presentes no estado do Espírito Santo, a elas estão relacionadas aí diversos pegmatitos que são mineralizados principalmente em água marinha, topázio e às vezes aí turmalina. A análise geoquímica aí dos sedimentos de corrente, que foi utilizada aí para fazer essa prospecção geoquímica, ela é uma importante ferramenta, né, para a distinção entre concentrações normais de concentrações anômalas, o que pode auxiliar aí para a gente determinar áreas-alvos para a exploração de bens minerais específicos, que no caso seria o berilo, né? A maioria das campanhas de mapeamento geoquímico dispõe de uma grande quantidade de dados e que são mais fáceis aí de serem interpretados quando a gente acaba interpolando esses dados, e as duas ferramentas que se tem para essa interpolação é a IDW, que é a inversa da distância do quadrado, e também a krigagem, né? E aí o produto dessa interpolação a gente gera em mapas geoquímicos que possibilitam a visualização de áreas com maiores ou menores concentrações do elemento que a gente está analisando. Então, a gente utilizou aí os dados geoquímicos disponíveis do Atlas Geoquímico do Espírito Santo, que é um produto do projeto de levantamento geoquímico aí de baixa densidade no Brasil, elaborado pelo Serviço Geológico Brasileiro, a CPRM, né? A gente interpolou esses dados por IDW, a gente também fez uma análise estatística e descritiva básica, aí, né? Correlações bimultivariáveis, respectivamente Pearson e PCA, e os valores de background por metodologia de box plotter under interference. Aqui são o nosso sumário estatístico básico para esses sedimentos de corrente, para os seguintes elementos, né, berílio, césio, lítio e rubídio, que são os principais elementos que acabam se concentrando ali na fase final da granitogênese, ou seja, durante a formação dos pegmatitos. O berílio ele foi detectado em 75% das amostras de sedimentos de corrente, com concentrações variando de 0,05 a 1,96, em média aí de 0,32 ppm. Esses dados mais elevados aí estão predominante ali na região sul do estado, e nessa região aí tem relatos e registros, né, do Serviço Geológico de garimpos rudimentares para a extração aí de água marinha, principalmente relacionada a pegmatitos ali na região de Vargem Alta, e também ocorrências aí de topázio e água marinha nas imediações de Mimoso do Sul, que é toda essa região aqui em laranja. Aqui no mapa geoquímico do césio, né, a maioria foi detectado também na maioria das amostras, ele variou aí as concentrações em 0,025 a 0,68, com uma média aí de 0,59, o que é muito abaixo ainda da média crustal, assim, que é de 3 ppm, né? Essas concentrações mais elevadas são pontuais e elas estão localizadas nas bacias do rio Itapemirim e também no Rio Doce, né? Que também nessas regiões ocorrem elevadas concentrações de ítrio, lantânio, urânio, tório e sério, que são elementos terras raras. Ele se comporta igualmente, assim como o potássio, né, durante a diferenciação magmática, que vai sendo substituída ali, principalmente micas e feldspatos, sendo enriquecido, né, o césio em rochas magmáticas ácidas aí, que seriam principalmente os pegmatitos, e também em sedimentos argilosos. O lítio ele também foi detectado em 70% das amostras que foram analisadas, variando aí de 0,4
5 a 23 ppm, com a média de 4 ppm, também é bem abaixo da média crustal, que tem um valor de 50 ppm. Esses teores aí elevados que estão acima de 15 ppm, eles estão localizados também na bacia do rio Itapemirim, né? E nessa região também foi observado altas concentrações de berílio e potássio, que é um bom indicador aí de ocorrência de pegmatite. Diferente aí dos outros metais alcalinos, ele possui um raio iônico menor, o que faz com que ele se concentre ali nas fases finais de diferenciação, se enriquecendo ali nos estágios de pegmatitos mais tardios, né? Aqui, para os resultados de rubídio, a gente tem teores variando de 0,1 até 110 ppm, com um valor aí médio de 12,9 ppm. Ele tem um padrão de dispersão geoquímico um pouco mais elevado aqui na região sul, né? E tem alguns pontos dispersos também ali na bacia do Rio Doce. Na bacia aqui do Rio Doce, essa região está relacionada ali na região do Rio Cobra, onde ocorrem aí granitos siniatar orogênicos, né? Com base na geoquímica, na geologia, nos dados históricos, né, na distribuição de ocorrências, a gente elaborou esse mapeamento de potencial gemológico do estado por município, verificando a distribuição de ocorrência desse material, e essa região em amarelo e em laranja e em vermelho são as regiões com alto potencial, né, e elas condizem ali com as regiões que acabam sendo enriquecidas nos elementos, principalmente lítio e berílio, né? Então, do estado do Espírito Santo, aí dos 78 municípios, 59 apresentam em alguma ocorrência mineral para aplicação gemológica, ou seja, 75% do estado tem algum potencial gemológico. Das 275 ocorrências de minerais gemas que tem relatados no estado, a água marinha aí representa em torno de 62%, ocorrendo em 62% dos municípios capixabas, e isso está relacionado principalmente a depósitos de pegmatitos, né? Eu gostaria de agradecer aí à Universidade Federal de Ouro Preto, à CAPES pela bolsa de doutorado, à FAPEMIG aí pelo financiamento do projeto e ao PPG de Evolução Crustal e Recursos Naturais aqui do Departamento de Geologia na UFOP, né?